Olá! O tema do TV Unimed de hoje é cuidados com as feridas. A pele constitui a barreira natural do corpo humano à penetração de bactérias no organismo. Quando se verifica um ferimento da pele, essa barreira é comprometida, sendo assim possível a entrada de micróbios na circulação a partir dos tecidos expostos e infectados. Além disso, a infecção desses tecidos atrasa o processo de cicatrização da ferida. A detecção precoce de infecções nas feridas irá limitar a quantidade de tecido local distribuído e minimizar a interrupção do processo de cura. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios o enfermeiro Luiz Henrique da Silva, ele natural de Borda da Mata, enfermeiro formado em 2003 pela Univas, enfermeiro de PSF em 2004 no município de Curral de Dentro, aqui em Minas Gerais, enfermeiro também de PSF, coordenador de imunização no município de Santa Cruz de Salinas, de 2005 a 2011, e enfermeiro da Medicina Preventiva da Unimed Sul Mineira desde abril deste ano. Ele também é responsável pelo grupo de gerenciamento de casos, atendimento a domicílio e curativos no Espaço Viva da Unimed Sul Mineira. Falei certo? Correto. Vamos começar pela principal pergunta. Qual que é a importância de fazer o tratamento certo das feridas? A ferida, o que importa no tratamento, no curativo, é proteger aquela lesão, né, contra agentes físicos, químicos, que sejam nocivos a ela, né? Uhum. E principalmente biológicos, que é o que mais a gente fala, a ferida infectada, né? Para ela não se infectar, para ela não aumentar seu tamanho, não cair um micro-organismo na corrente sanguínea e trazer uma infecção maior. As pessoas, você acredita que as pessoas dão a importância correta para as feridas? Parece que é tão banal, as pessoas olham, tem uma feridinha aqui, aí de repente passou para outro lugar, aumentou. Nem sempre, nem sempre. As pessoas assim assustam quando ela já está no estágio, num tamanho bem amplo, né, que já requer um cuidado maior de um profissional. A ferida pode aparecer em qualquer parte do corpo? Qualquer parte, principalmente as traumáticas, né, de uma queda, de um tombo, né, qualquer parte do corpo. Mas tem as causadas por pressões, ou por má circulação, ou por doenças pré-estabelecidas, que são específicas assim de proeminências ósseas, igual ombro, região sacra, calcâneo, região occipital, né, atrás na nuca, né, e também aquelas feridas por causa de má circulação, que dá nos maléolos ali na junção da perna com o pé. Sim. Né, que é muito comum também. As pessoas tratam de maneira correta as feridas? Como que elas fazem? Eu vi uma feridinha aqui que comumente elas fazem, que vocês identificam. Olha, nem sempre. O que a gente vê, assim, é aquele indicação que o vizinho me disse, né? Vai usar aquela pomadinha que tem lá. Que funcionou para mim, então pode exatamente. ser que funcione pra você. É mais ou menos assim que funciona. Às vezes eu estou usando uma pomada que é um desbridante numa ferida que não precisa de desbridar. O que é isso, você tem? Desbridante seria amolecer aquelas crostas, aquela sujeira que tem que sair da ferida para um tecido novo crescer, revitalizar ali aquele lugar. É necessário que isso aconteça, então. É necessário. As pessoas falam também, a gente ouve muitas pessoas dizendo que quando aparece uma ferida, é porque algo interno já está no estágio agravado, quer dizer, avançado. Pode ser que isso aconteça? Muitos casos. Por exemplo, igual eu falei, aquelas úlceras por pressão, né? Às vezes é por causa da pressão óssea em cima daquele tecido, não chega a circulação adequada, não chega o oxigênio, os nutrientes, então aquele tecido vai morrer. Então essa é uma forma. E aqui eu disse também da má circulação. Às vezes você tem um problema venoso, de retorno venoso, né? De colesterol alto, de diabetes, onde compromete aquela circulação naquele local, principalmente nos membros inferiores. Sim. E vão abrir também, vai morrer, vai dar uma isquemia naquele tecido. Então vai começar a abrir uma úlcera pequenininha que, se não cuidar, vai aumentando. Que tipo de feridas que são tratáveis em casa? Quais as feridas que dá pra gente tentar controlá-las em casa? Em geral, todas. Não tem muito específico, a não ser assim, cirurgias muito grandes, né? Que requer um certo cuidado de um profissional. Mas assim, essas feridas do dia a dia, seja uma escoriação, né? Aqueles arranhões, qualquer... vamos dizer assim, uma água e um sabão já resolve. Mas umas feridas mais profundas e com doenças de base, que foi uma doença que causou aquilo, uma má circulação, um diabetes, um acamamento, né, a pessoa de cama, aí requer uma assistência de um profissional mais entendido.
né? Algumas pessoas têm uma relação extrema com médicos. O que acontece? Umas vão muito ao médico, quer dizer, tudo é grave, e outras nada é grave. Exato. Em que momento que a gente vai olhar uma ferida que eu vou falar, não, eu acho que agora eu posso consultar um médico, seja um clínico geral, um dermato, para saber o que é aquilo? Olha, se ela não durar muito tempo, o que seria? Exatamente. Primeiro, essas feridas crônicas de más circulações sempre dependem de um profissional médico para auxiliar. Porque além da cobertura, do curativo que a enfermagem vai fazer, ele vai precisar de um medicamento para auxiliar na circulação, para ela não abrir de novo, para ela não, vou dizer assim, não aumentar também, né? Agora, o profissional da enfermagem está apto para ver a necessidade disso, porque muitas feridas, desde que não atinjam partes ósseas, sejam muito profundas, não requer enxerto, não requer um medicamento mais específico, a própria enfermagem dá conta de resolver elas. Um profissional bem entendido, porque é o beabá da enfermagem, um dos beabás é o curativo. Tem que saber. Tem que saber. Tem que saber. Sobre a higienização, você falou que dependendo da ferida, uma água e sabão já resolve. Sim. Mas dependendo do caso, é necessário ficar higienizando ela durante o dia? Sim, sim. Principalmente assim, locais que a gente está sempre em contato com uma determinada sujeira. Mãos, pernas, pés. Quanto mais a mão, porque toda hora a gente está tocando alguma coisa. Queira ou não, está contaminada, queira ou não, tem uma sujidade, né? E os pés, assim, estão muito... eu uso um termo assim, abaixo do joelho. Abaixo do joelho é uma ferida potencialmente contaminada. Está muito próximo de poeira, de sujeira, de animais, de fezes de animais e assim por diante. Então, essas feridas a gente requer um cuidado maior. Maior asepsia, maior troca de curativos, né? Número de trocas, por causa disso. Um maior cuidado nelas. Um hábito comum também em relação às feridas é coçar as feridas. É indicado coçar, ou pode estar levando de um lugar para o outro, ou às vezes a mão está suja, contaminada, você falou de contaminação. Exatamente. Ferida em si não deve ser coçada, né? A não ser que tenha vamos dizer assim, for insuportável, a gente fala, nunca vai com a unha, sempre assim, com a digital, com a mão, lógica, bem limpa, né? Bem higienizada. E, além disso, o profissional que está fazendo o curativo para aquela pessoa tem o conhecimento que existe coberturas, pomadas que vão auxiliar naquilo ali, né? São corticoides, antialérgicos, que você vai passar ou dentro da ferida ou ao redor para amenizar essa coceira. Sim. E se não passar? Se não passar, um dos problemas maiores é o aumento da lesão. Porque, às vezes, um exemplo bem simples assim, uma picada de um pernilongo pode virar uma úlcera, uma pequena úlcera. Porque a criança, por exemplo, ela sem higienizar, com as unhas compridas, uma sujidade baixa, ela vai lá e coça, acaba introduzindo uma bactéria que vai virar uma úlcera, vira um impetigo, né, que é uma infecçãozinha de pele, e isso só vai piorando a situação. As crianças têm mania de tirar as casquinhas dos machucadinhos. Assim. Sim. Pode tirar a casquinha? Olha, é um assunto que até arrepia, a gente fala até um mal-estar. Pode tirar? Assim, do ponto de vista assim, domiciliar, todo mundo fala, não pode mexer nas casquinhas. Mas se a gente for ver pelo lado da enfermagem, deve. Deve? Deve. Aquilo lá é uma necrose, aquilo lá é um tecido morto. Que ele está atrapalhando o tecido de granulação que está debaixo daquilo, de crescer, tomar conta. Então, quando chega com uma casquinha num posto de saúde, num hospital que seja, para fazer um curativo, aquilo lá deve ser retirado. Deve. Deve ser um pouco desconfortável. Nem sempre. Hoje tem muito anestésico, tópico, né? E assim, e as pomadas que são, que eu disse, desbridante. Então, primeiro a gente vai esperar amolecer para depois tirar. Aí vai ser um pouco menos doloroso, muito menos. Quando a pessoa tatua, que dá uma feridinha, deve ser tratada dessa forma também ou de maneira diferente porque é em razão de uma tatuagem? A tatuagem deve ser uma forma diferente porque ela é um pouco estética, né? Então, conforme a lesão ali, se você não cuidar direito, ela pode, vamos dizer assim, perder o trabalho que ela fez, né? Porque a tatuagem, queira ou não, é um adorno, né? É uma beleza, vamos dizer assim. Sim. Né? A enfermagem, perdão. E o curativo não é muito voltado para isso. O curativo é passar, curar, fechar. Né? Sim. Então a pessoa tem que ter uma asepsia adequada, principalmente antes do procedimento e depois do procedimento. E a pomada indicada pelo tatuador, que ele sempre já dão, não vou dizer assim prescrito, mas já indicam uma determinada pomada já para evitar consequências.
Essa pomada que eles indicam, que a maioria das pessoas conhecem, ela pode ser usada em outros casos? Geralmente a gente usa para dermatite de fralda de criança. Sim, não, mas para curativo não. Não é indicado? Não. Bem, me fala uma coisa, as pessoas dizem, o senso comum, as pessoas dizem que quem tem diabetes, as feridas demoram mais para cicatrizar, isso é verdade? Até certo ponto, sim. Se a pessoa é diabética, de pouca data, e que tem sua glicemia controlada, não vai fazer muita diferença. Não vai cicatrizar como uma pessoa que não tem, uma pessoa normal. Agora, se ela é diabética, de longa data, a glicemia é muito alta, ou oscilando, né, muito durante o dia, durante o mês, durante o ano que seja, ela fica com terminações nervosas comprometidas, vascularização comprometida, isso tudo afeta realmente a cicatrização. Então isso pode acontecer? Pode, muito. Acontece muito. E como que o diabético deve tratar as feridas? É um cuidado especial? Primeiro que ele tem que procurar uma orientação no profissional. Agora o cuidado especial é assim, que o diabético em geral, o problema da ferida dele é geralmente em membro inferior. Então abre principalmente por falta de sensibilidade, porque, acabou ali com umas terminações nervosas, então ele não sente dor, às vezes o sapato dele está muito apertado e ele não percebe aquela dor, ou bate numa quina, ele não percebeu que machucou e não cuida daquilo e aquilo vai aumentando, vai ficando latente por um bom tempo até que uma hora dá uma infecção, ou vira uma úlcera já cronificada, né? Uma úlcera mais difícil de tratar. O que você já identificou de comum das pessoas usarem medicamentos, ou sei lá, algum alimento, para tentar sarar a ferida, para tentar curar, cicatrizar? Você vê as pessoas tentando ter uma receitinha caseira? Assim, em alimento até não. O que eu falei assim, que eu vejo muito, e de grande forma errônea, é usar a pomada do vizinho. Essa é a campeã. É a principal, 95% dos casos. Às vezes vem com a foto. Fala assim, porque o celular hoje é tudo muito fácil, né? Tira a foto, meu vizinho falou que eu tenho essa, que pode ser. Entendeu? Às vezes eles vão usar uma pomada que é um antialérgico, o vizinho passou por aquela coceira, por causa do pernilongo, picou, ou por causa daquela assadura que o pai dele tinha, porque usava fralda, para passar naquela lesão. E não é por aí, não é por aí. Cada pomada tem sua especificação. Você falou da fralda, a assadura, ela é considerada uma ferida também? Pode ferir? Muito. Principalmente idosos, né? Que criança não é tão... Tem assadura, mas é uma assadura mais passageira, é rápida, né? A mãe identifica ali e já passou uma pomadinha específica. Agora, no idoso, que principalmente quando está acamado, a dieta dele não é adequada, ele é muito comprometido. Então, muitas vezes dá uma descamação muito grande, né? Região perianal, região escrotal e tal, que é bem mais grave. Quem passa muito tempo na cama corre esse risco. Muito. É mais difícil de tratar? Muito mais. Muito mais, porque ele vai continuar na cama, né? Vai. E geralmente quem está na cama tem um fator dieta. Porque, queira ou não, o que faz a gente cicatrizar bem é o alimento que a gente come. Então, se a gente tem uma certa variedade, principalmente de proteína, a gente vai ter uma cicatrização boa. Vai auxiliar. Agora, já o idoso, às vezes está com uma sonda, a dieta dele é toda líquida, às vezes tem que tomar essas dietas já prontas, às vezes falta alguma coisa, né? Uma proteína, alguma coisa para ele... Vai comprometer depois. Nós vamos chamar o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Vamos continuar falando desse assunto para saber como tratar dessas feridas. Eu vou perguntar para ele daqui a pouquinho também sobre esses alimentos que a gente pode comer para ajudar nessa cicatrização. Nós voltamos aí em instante. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais. Com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fique por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!
Voltamos! E hoje nós estamos falando sobre o tratamento de feridas. No bloco anterior a gente estava conversando sobre os alimentos. E o que a gente quer saber agora é se tem algum alimento que pode colaborar para que as feridas cicatrizem mais rapidamente ou evitar que elas se aumentem, fiquem mais tempo. Como é que é em relação à comida, assim, os alimentos? Então, a respeito da alimentação, é o que eu falei, não tem assim comida assim específica para ajudar na cicatrização. Tem, até tem, por exemplo, a clara de ovo, coisas que são proteínas para ajudar na formação daquele tecido novo. Mas a gente dá mais ênfase assim o que deve ser evitado. Então, assim, uma carne de porco, algumas caças, né, capivara, esse tipo de coisa, e em geral frituras devem ser evitadas, né? Por que as frituras? Frituras, ela tem uma formação de ácidos graxos e, consequentemente, um aumento de colesterol, um aumento de triglicéridos, que também influencia na produção de fibrinas. São tecidos que, como que eu vou dizer para você, são tecidos ruins para a ferida. Sim. Entendeu? Então, são tecidos que têm que ser retirados, têm que ser evitados. Quando a gente fala de tratar de feridas, a gente fala de higienização. Sim. Qual que é a importância de estar com as mãos limpas ali para mexer numa ferida? Olha, a ferida, higienizar é o beabá da ferida. É a primeira regra, é lavá-la, né? Tanto que se você for uma ferida cirúrgica, uma cirurgia que a gente fez, que tem uns pontos e tal, o médico o que recomenda? Ele dá um remédio para tomar em casa e o que ele fala? Lavar água e sabão em casa, mais nada. Água e sabão, sabonete, né? Que a gente fala. É o beabá, porque é através dele que você vai eliminar 90% ou mais de bactérias possíveis causadoras de infecções. Né? Principalmente com sabonete antisséptico, né? Que tem algum outro produto que seja... vou dar um exemplo aqui, clorexidina, que a gente usa muito para evitar esse tipo de infecção. Como evitar as infecções, fora essa higienização? Como que uma feridinha pode virar um grande problema? Às vezes uma ferida simples. O básico dela mesmo é a higienização. Mas é um cuidado maior, assim, em manipulá-la e os produtos que vão nela. Então, tomar cuidado, sempre luvas, né? Seja para a pessoa que vai fazer, seja para o próprio paciente, usar sempre luvas. Principalmente por causa das unhas, mesmo que a gente lave bem a mão, alguma sujidade tem debaixo da unha, alguma bactéria. Tal, né? E instrumentos que sejam esterilizados, seja gaze, seja pinça, né? Seja alguma espátula, todos eles que passou por um processo de esterilização, para não ter risco de contaminação nenhuma. É fundamental. Importantíssimo. O que a gente percebe também, às vezes, já acontecer principalmente com crianças, às vezes cai, dá uma raladinha, faz uma feridinha pequena e aquilo inflama. Por que inflama? Olha, primeiro que criança é resistente a lavar, né? Chora. Bastante. Então, e a mãe, ela geralmente, para evitar aquele chororô, ela evita de lavar. Jogou uma água ali, tá bom. Mas o correto é uma buchinha limpa, que não seja aquela buchinha que todo mundo usa no banheiro, né? Uma buchinha só para ela. Pegar, levar no chuveiro e passar delicadamente, tirando toda a sujidade, igual você falou, caiu do joelho, tirar aquela areinha, tirar toda a sujidade naquele momento, naquelas primeiras horas ali da lesão. Tinha um medicamento muito famoso que as mães usavam muito, a minha usou bastante, ele era vermelhinho, a gente chorava muito quando ia passar. Para que servia? Ele fazia asepsia, isso ainda é indicado hoje? Ele ocupa o lugar da limpeza, de passar água e sabão? Ou não? Olha, tem que fazer os dois? Eu creio que era o mercúrio, né? A gente usava, eu cheguei a usar ele. Ele era um antisséptico, só que ele não faz o papel da água e sabão. Fundamental. Então, primeiro você lavar, tirar a sujidade. As mães mais práticas, então, podem usar água e sabão. Você tem que lavar, tirar a sujeira mesmo, grosso, vamos dizer assim, com água e sabão. E aquilo ali é um antisséptico que você vai passar para eliminar a bactéria, o que você não vê. A bucha, o sabão para você limpar o que você vê, que é areia, pó, sujeira, cisco. E o antisséptico só para limpar a bactéria que você não está vendo, que é invisível. Bem. Que ela ainda vai estar lá. Com certeza. No caso de idosos, você já falou que a cicatrização, em muitos casos, ela é mais complicada, por N fatores. Exato. Quem que deve ficar responsável pelo cuidado com as feridas em idosos? Um idoso, se for um idoso que não seja acamado, que seja um idoso orientado, ele mesmo, desde que bem ensinado, né? Porque se deixar por conta
fazer assim, empiricamente, a gente fala, Sim, né? Da cabeça dele, faz de Ele quer qualquer jeito. fazer. De qualquer jeito. Então você tem que ensinar. Mas geralmente um idoso, assim, a gente pede para um cuidador, ou não precisa ser um técnico, um enfermeiro específico fazer um curativo. Desde que seja uma pessoa preparada pelo enfermeiro, pelo técnico, ela vai dar conta do serviço. Você falou que as crianças são resistentes. Muito. Alguns idosos também são resistentes. Até por causa dessa questão que você falou, essa questão empírica. Não, do meu jeito é melhor, ou então isso não precisa, não funciona. Então, a gente Como é que tem a gente dribla essa resistência? É complicado. A gente tem uma taxa, pelo menos na sala de curativo, onde eu realizo alguns procedimentos, a gente tem uma taxa de abandono assim, relativamente grande. Porque eles acham que aquele produto é melhor, e que ele se sente bem com aquele outro produto, que vai lá e passa dor, entendeu? E queira ou não, passa mesmo, porque a gente vai fazer um procedimento adequado, uma limpeza mais profunda, né? A gente quer ver aquele sarar logo. Mais né? rápido. Mais rápido. Então são um pouco resistentes, sim. E o que vocês fazem para tentar convencê-los? O que a gente em casa poderia fazer também? Varia, assim, não só da gente, mas também com da pessoa que é responsável por aquele idoso, por aquele paciente, né? Orientá-lo, a orientação, né? Vai depender dele. Porque se ele não quiser, a gente não pode obrigar também. Não tem como, né? Depende da vontade depende só dele. E é claro que se ele não tratar, vai demorar um pouco mais para essa ou ferida piorar. Cicatrizar. Há pouco a gente falou de alimentação. Alguns alimentos podem atrapalhar, quer dizer, retardar o processo de cicatrização. Exato. O que mais que pode interferir na cicatrização das feridas? Olha, varia muito, principalmente com presença de doenças de base, obesidade. Doenças de base, sim, hipertensão, diabetes, colesterol alto, triglicerídeos alto, o fumo, obesidade, desnutrição, né? E a técnica inadequada no procedimento. Vai interferir mesmo. Muito. A fitoterapia pode ajudar? Muito, ajuda também. Eu trabalhei no norte de Minas um bom tempo. E lá eu conheci uma erva excelente, porém não é usada, é empírico, né? Assim, não tem estudos, mas nada de medicamento à base daquela erva, que é a casca do barbatimão, que é uma árvore do cerrado. Muito boa para cicatrizar, mas feridas limpas, pessoas saudáveis. Né? E isso, essa casca só encontra, é uma árvore? É uma árvore. Só encontra nessa região? Você acha nessas farmácias de fitoterápicos também, essas ervas desidratadas, você acha para comprar também. Então, mas não é toda ferida que a gente E o que seria indicado? Um banho no local, para ter uma ferida aqui? Então, você vai fazer um chá dela, né, ferver ela na água, e depois de você realizar o procedimento, você vai dar um banho naquela lesão. Delicado. As plantas medicinais fazem o mesmo processo? Comprovadamente? Olha, varia muito, porque infelizmente fitoterápico aqui a gente não tem muita valia, o pessoal não dá muito valor. Muito grande ainda. Não, mas a gente tem um produto que a gente usa à base de algas marinhas, que chama alginato de cálcio, que é excelente. Eu particularmente uso muito em ferida com necrose, em ferida suja, que a gente vai dizer assim, né? Pra gente desbridar. Ela é um excelente desbridante. Ela amolece pra gente tirar aquela sujidade que tá ali. Vou falar de uma ferida mais delicada. Às vezes as pessoas que surgem feridas nas regiões genitais, como é que elas devem fazer? Aí sim elas devem procurar o médico, porque eu acredito que essa região deve ser muito mais difícil de tratar, porque não se vê. Porque exatamente. Existe uma cautela, não tem como chegar na farmácia e mostrar. Essas feridas genitais geralmente não são uma doença de base mais grave, geralmente uma DST. Né? Ah, pode ser. Então ela não requer tanto assim um curativo, mas é uma limpeza adequada, né? É um tratamento. Um tratamento ou antibiótico terapia, alguma coisa mais séria, mais invasiva. Não um simples curativo, como a gente faz numa úlcera de pressão, numa úlcera varicose e tal. É mais complicado, então. Bem mais. Em que momento que você indica o telespectador, a pessoa que está nos assistindo, a procurar um médico para tratar de feridas? Você acha que quando que ele deve procurar ajuda? Olha, se ele estiver sendo assistido por um profissional de enfermagem, esse profissional saberá indicar para ele. Porque vai ser uma lesão que está difícil de cicatrizar, né? Longa, por um período prolongado, já fez meses, anos e não se resolve. E já usou alguns produtos de
vamos dizer assim, corriqueiros de posto de saúde, né? Sim. Aí sim, é uma indicação de um profissional mais adequado, um cirurgião, um dermatologista. Aí chegou o momento de procurar ajuda. Exatamente. E umas feridas assim que são meio clássicas, né? Um CA de pele, assim, a gente já vê que não é muito normal, a gente já indica também. É o momento de procurar. É, exato. Quem tem mais feridas, homens ou mulheres, ou não existe um estudo? Olha, eu nunca me apeguei para isso, pode até ter um estudo sim, mas no dia a dia a gente vê mais mulheres. Mais mulheres. Mais mulheres? Mais mulheres, pelo menos no meu dia a dia. Que tipo de feridas que são? Mais venosas, úlceras venosas. No meu caso, assim, eu trabalho com paciente domiciliar, muito mais úlceras de pressão, porque a pessoa fica muito acamada. Sim. Mas assim, as pessoas independentes, né, que andam, se viram sozinhas, úlcera venosa. Pé diabético. Bem mais comum. Bem mais comum. As pessoas, você acredita que as pessoas ainda se firam bastante no campo e não procuram o tratamento adequado? Porque pra gente que mora na zona urbana é mais fácil, né? Tem o postinho, tem medicina preventiva, tem as farmácias. Quem está no campo, de repente, pode sofrer um pouco mais com isso? Olha, só depende dele, porque hoje a gente vê tanto planos de saúde, igual aqui a gente tem a sala de curativo, quanto as unidades básicas na zona rural. Várias zonas rurais aqui, pelo menos de Pouso Alegre, a gente sabe que tem um posto adequado para fazer esse curativo, né? Então não depende muito de ficar escondendo, ficar em casa, não. É procurar mesmo. Para encerrar, eu queria saber uma coisa de você. O que você já viu de mais absurdo em relação às feridas? Você já viu uma ferida em um estágio muito avançado que a pessoa resistiu a um tratamento? Olha, de absurdo, assim, é um pouco, assim, até assustador, assim. É um mendigo, né? Tinha família, mas ele vivia, assim, mendigando com miíse, né? Que é o bicho, em calcânio. Mas, assim, já tinha corroído muito, tava só o calcânio exposto. Só o osso do calcânio exposto. Que horror. Então, foi, assim, um que mais me assustou. Realmente ter essa noção deve ser assustador. Foi. Mas graças a Deus não precisou de amputação, não precisou de nada. Ele recuperou. Dos males o menor. O menor. Ótimo. No programa de hoje, nós falamos sobre feridas, como tratá-las, o que evitar, o que fazer. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Você é nosso convidado para voltar quantas vezes você quiser. Obrigado. Infelizmente, nós ficamos por aqui. Espero que o nosso bate-papo tenha sanado todas as suas dúvidas. Bem, participe do nosso programa, mande seus e-mails, suas mensagens para a gente. O endereço é produção@tvlibertas.tv.br. A gente volta no próximo programa. Até lá! A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!